língua portuguesa. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que a gente está morrendo de saudade de vocês, não vê a hora da gente voltar para a sala de aula. Mas, enquanto ainda estamos em período de quarentena, eu queria até perguntar se vocês ainda estão seguindo os padrões de lavar a mão com frequência, passar álcool em gel. É muito importante que a gente continue com todo esse cuidado para que isso passe o mais rápido possível e a gente consiga voltar. Hoje nós teremos a nossa primeira videoaula, então pega o teu livro didático e acompanhe a aula a seguir. Bem, hoje é a nossa primeira aula da segunda unidade e nós iremos dividi-la em 4 partes. A primeira é a leitura do texto, a segunda é o estudo de vocabulário, a terceira é a interpretação textual, trabalhar o texto, e a quarta é a gramática, a nossa pontuação, que será o assunto abordado hoje. Bem, o texto que vocês terão para ler está na página 74, primeiro texto da segunda unidade. O texto tem como título O Bicho. São versos do Manuel Bandeira sobre o homem, o retrato do homem, e aí vocês lerão o texto para ter a interpretação de vocês acerca dele. É importante que vocês leiam mais de uma vez, para que além de ler, vocês tentem compreender os significados das palavras. Isso vai além de decodificar, ou seja, além de ler por ler. Vocês vão ler para entender o que de fato Manuel Bandeira quis dizer com esse texto. Em seguida, nós iremos passar para o estudo de vocabulário, na página 75. Nesse estudo de vocabulário, a gente vai relacionar, na primeira questão, a primeira coluna de acordo com a segunda, ou vice-versa. Na segunda questão, você vai encontrar no diagrama as palavras do vocabulário. Onde encontra-se esse vocabulário? Ele se encontra no final do texto, como todos os textos da primeira unidade que nós estudamos em sala também. Então, você vai fazer esse estudo de vocabulário a partir das palavras que o texto tem. Em seguida, nós iremos trabalhar esse texto. Como iremos trabalhar? Lá na página 76, a gente vai trabalhar esse texto com a interpretação. E aí tem algumas perguntas que vocês terão que responder de acordo com o entendimento do texto. A primeira questão pergunta o que o autor quis expressar quando ele disse: "O homem, meu Deus, era um homem". O que o autor quis dizer com isso? O que no texto o autor quis mostrar com essa frase? A segunda questão é o que levou o bicho a catar esses detritos. O que foi que esse bicho, esse homem, por que ele foi levado a fazer isso? Na terceira questão, ele é uma pergunta mais pessoal. Ele pergunta se você já presenciou uma cena igual a essa. E você vai descrever se sim ou se não, como foi essa cena. Na quarta questão, ele pergunta qual foi o sentimento que você teve ao ler esse poema. Então, ao ler ele, você talvez tenha um choque ao descobrir que esse bicho é um homem, o que é um retrato da nossa sociedade. Então, por isso, você vai escrever qual foi o seu sentimento ao ler ele. Na quinta questão, pergunta o que você acha que pode ser feito para resolver o problema da fome no mundo. Então, na sua opinião, como a gente resolveria esse problema? Então, articule uma resposta, faça com que você responda essa pergunta não de maneira muito sucinta, em uma ou duas palavras, mas em uma formulação, de um pequeno trecho para explicar o que você acha que pode ser feito. Em seguida, a gente passa para a gramática, que a gente tem como tema, como assunto para abordar hoje, a pontuação, lá na página 77. Então, a gente começa trabalhando essa pontuação a partir do ponto final. E para que serve esse ponto final? Esse ponto final ele serve para indicar o final de uma frase, como, por exemplo, Mariana adora ir ao cinema. Ponto. Termina-se aí a frase. Temos também como pontuação a vírgula. E a vírgula ela pode ser usada para indicar uma pausa na leitura, como exemplo, ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. Também serve para separar termos da mesma função, ou seja, tem como exemplo comprei laranja, maçã, peras e uvas. As palavras laranja, maçã, peras e uvas, elas têm a mesma função dentro dessa frase. Então, elas são enumeradas, elas são separadas por vírgula. E também serve para separar o nome do lugar na escrita das datas. A gente percebe isso em muitos textos. Exemplo, Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Nós também temos o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior que a vírgula. Como exemplo,
Precisamos estudar bastante. Ponto e vírgula. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Também temos o ponto de interrogação, que indica uma pergunta. Exemplo: você quer passear comigo? Ponto de interrogação. E o ponto de exclamação, que é usado nas frases exclamativas, isso é, que expressam sentimentos. Exemplo: uau, quase derrubei a xícara de chá. Uma exclamação, uma expressão desse sentimento, de admiração, de surpresa. Os dois pontos, que são utilizados antes de uma citação, como por exemplo, Dom Pedro gritou, dois pontos, independência ou morte. Também em enumerações, as flores que mais gosto são rosas, cravos e violetas. E também para explicações, como a gente tem nos próprios exemplos que a gente segue de dois pontos. O uso de bebidas alcoólicas é um mal, dois pontos. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Também temos o travessão, que é utilizado em uma conversa ou um diálogo antes da fala de cada personagem. Exemplo: Felipe, o que você está fazendo? Estou consertando a bicicleta, mamãe. Perceba que é um diálogo do Felipe com a mãe. E para a fala de cada um dos personagens, a gente utiliza um travessão. Bem, depois dessa explicação da parte gramatical, existem alguns exercícios da página 78 à página 81, que são referentes a essas pontuações. A utilização delas, vai pedir para que vocês coloquem essas pontuações de acordo, vai pedir para vocês enumerarem. São essas questões que vocês terão que resolver agora, depois de assistir essa videoaula. Em caso de qualquer dúvida, me procurem, mandem mensagem, eu estou aqui sempre para ajudar. Então, essa foi a nossa explicação, a nossa aula de hoje. Bem, essa foi a nossa videoaula de hoje. Não esquece de fazer o exercício e me mandar as tuas resoluções. Qualquer dúvida é só chamar que eu vou estar aqui para atender e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.